Boa tarde, ouvintes da Rádio Causa Operária, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora mais uma análise política da terça, né? Hoje é terça-feira, dia 29 de abril. Queria convidar todos vocês a se inscreverem no nosso canal, no canal da Rádio Causa Operária, aqui no YouTube. Temos toda uma programação, né, de podcasts e programas como esse daqui, né? E você se inscreve aí, clica no sininho, você vai receber notificações toda vez que eles forem acontecer. Queria também lembrar os camaradas de divulgarem esse programa, né? Divulgarem a análise ao vivo aqui agora para vocês. Divulguem em todas as redes sociais, divulguem aí em todos os lugares, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, enfim, divulguem aí o máximo que der o nosso programa, né? A nossa audiência sempre cresce, né? Em parte é graças à divulgação de vocês que estão aqui conosco, né? Então divulgue ainda mais a análise política da terça, começando agora. Queria também pedir para você contribuir conosco financeiramente. O que você pode fazer quer dizer, você pode fazer pelo LivePix, né, mandando um LivePix para a gente. Você escaneia o QR Code que está aí no cantinho da tela, ou então entre em livepix.gg/COTV e lá você pode escrever o seu nome, sua mensagem e o valor que você vai contribuir. A partir de R$ 1 você já consegue contribuir, escrever uma pergunta para o companheiro Rui responder aqui ao vivo, ou então um comentário, alguma coisa que você queira, né, vai aparecer aqui na tela durante o programa a sua mensagem. Né? Você pode também contribuir pelo Pix, a chave é pix@cotv.org.br, né, e você pode, e a gente te convida a fazê-lo, se tornar membro do canal através do Catarse. Se você entrar em cotv.org.br/membro, você vai ser redirecionado para a página no Catarse, né, e lá você vai poder fazer uma assinatura pelo seu cartão de crédito e contribuir todo mês, né, com o nosso trabalho aqui na Rádio Causa Operária. Então entra lá em cotv.org.br/membro, né, e faça a sua assinatura para poder contribuir aí mensalmente conosco. Queria lembrar os camaradas, né, dar um aviso, né, para quem está nos assistindo, que depois de amanhã nós vamos fazer aí a nossa manifestação do 1º de maio, né, um 1º de maio operário, um 1º de maio revolucionário aqui em São Paulo. Tá aí o card, né? Vai ser na Avenida Paulista, na verdade na Praça Oswaldo Cruz, ali no comecinho da Avenida Paulista, às 10 horas da manhã. Nós vamos caminhar até a Fiesp, né? A gente convida vocês a chegarem um pouco mais cedo. Vamos começar a concentração às 9 horas da manhã. Aí você se junta lá com a bateria Zumbi dos Palmares, pega uma bandeira do PCO, pega uma bandeira da Palestina, né? Pega uma faixa aí para poder entrar no nosso bloco e tudo mais, né? Vai lá na banca da loja do PCO e tal, conversa com os companheiros do PCO, né? Chega um pouquinho mais cedo, que isso daí é bastante importante, né? Então, participe aí do nosso 1º de maio, né? Vamos fazer aí um grande ato aqui em São Paulo, né? Na Praça Oswaldo Cruz, Avenida Paulista, às 10 horas da manhã. É muito importante que você participe. Finalmente, a CUT, né, abandonou aí, não vai fazer o 1º de maio na capital paulista, né? Vai deixar aí para que apenas tenha um ato aí das centrais pelegas, né? Então, é muito importante você participar do nosso 1º de maio para a gente ter aí um Dia do Trabalhador, né, em São Paulo. Então, participe aí. Mais dúvidas, qualquer dúvida que tiver, se quiser saber se vem uma caravana aí da sua cidade ou coisa assim, entre em contato com os militantes do PCO aí na nossa cidade. Então, passando aí para o João, para a gente começar aí o programa de hoje. Muito boa tarde, Rui, boa tarde, Chico, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Causa Operária. Rui, eu queria começar te perguntando sobre as eleições no Canadá. Ontem teve a eleição, os resultados preliminares aqui indicam que tivemos aí uma manobra, né, para manter o Partido Liberal do Justin Trudeau no poder. O que é interessante é que, se você comparar os resultados, os conservadores, né, tiveram o melhor resultado deles desde sempre, basicamente. Conseguiram
O Partido Liberal não conseguiu uma maioria sozinho, ele vai precisar. Ficaram faltando 4 cadeiras, e ele vai precisar aí do apoio do partido de esquerda, o NDP, o Partido da Nova Democracia, um partido um pouco mais liberal, e do Partido Verde. E mesmo assim, a maioria vai ser só os 50% mais 4 votos. Aí de 344. Então, eu queria te perguntar, os conservadores chegaram aí a ter, nas pesquisas, 20 pontos de vantagem num determinado momento, que foram aí magicamente derretendo até eles perderem a eleição. Eu queria te perguntar como você vê esse caso em que a direita avançou no Canadá e o Partido Liberal do Trudeau conseguiu, com uma pequena, em termos de votos, a esquerda perdeu votos, se você considerar o Partido Liberal de esquerda, porque os liberais cresceram, mas a esquerda diminuiu num volume maior, uma transferência de votos da esquerda menor para o partido, entre aspas, de esquerda do regime. Como é que você vê essa que eu te colocaria como uma eleição muito curiosa ou maracutaia eleitoral? Bom, primeiro, eu acho que é importante esclarecer para o pessoal que o partido do Trudeau é o mesmo, é identificado com o Partido Democrata, Partido Trabalhista e Partido Conservador na Inglaterra, Macron, né? A CDU e a social-democracia na Alemanha, quer dizer, o partido do imperialismo, propriamente dito. Essas manobras eleitorais, né, nós não sabemos o que aconteceu exatamente, né? Elas revelam a crescente erosão do regime político, né? Do regime político dito democrático em todos os países do mundo, né? Particularmente nos países imperialistas. Eu acho que é mais uma manifestação, né? A mesma coisa que é parecido com o que aconteceu na Alemanha, né? Com a diferença de que aqui os conservadores que se identificam mais com o trumpismo e tal deveriam ter ganho a eleição, não tinham possibilidade de ganhar a eleição. Na Alemanha a AfD não tinha essa possibilidade. Só o sistema eleitoral ele é distrital e os liberais tiveram 2% a mais dos votos e 7% a mais das cadeiras. Então, tem essas distorções naturais aí do voto distrital. Isso daí é altamente manipulável, né? Nós sabemos disso. Bem, como é que você vê essa situação? Tem uma preocupação muito grande que muita gente fala da erosão da democracia nos países imperialistas. Você considera que a gente tem mais um caso aqui? Porque o Trudeau era extremamente impopular e eles deram um jeito aqui e elegeram um banqueiro. O cara que foi presidente do Banco Central, de um banco central na Inglaterra e no Canadá também. É que democracia é uma espécie de nome fantasia para o domínio dos especuladores, dos capitalistas, do mercado financeiro, né? Ou seja, dos donos do mundo, né? Mas eu acho que é correta essa avaliação de erosão da democracia, porque o que existe de democracia aí, né? Se a gente pode chamar de democracia o que existe nesses países, no Brasil certamente não há margem nenhuma para dúvida, mas Canadá, né? Se nós pudermos chamar de democracia, está em crise. Não é que está em crise, está numa situação terminal. Né? Está ladeira abaixo e não tem salvação. Quem espera que, através dessas de fraudes, né, de manipulação eleitoral e tudo mais, eles vão salvar a democracia, entre aspas, está acreditando numa coisa que não tem o menor cabimento. É um regime condenado já, e decadente, chegou no fim da linha, né?
A partir daqui, o que nós temos pela frente é só crise. Isso levando em consideração que a crise também, né, ela já se estende há muito tempo aí, não é? Ela não aconteceu agora, né? Não começou agora. Ela vem de bastante tempo, né? Bem, aí eu queria entrar em outros tópicos relacionados à situação internacional. A gente vai voltar para Estados Unidos ainda, mas eu queria te perguntar sobre uma crise aí que existe entre as forças palestinas, né? Os grupos da resistência armada tiraram uma nota de repúdio por declarações aí do atual presidente da Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas. Vou pegar aqui a declaração completa dele. Ele disse o seguinte: Peraí, só um minuto. Ele disse o seguinte: ele começou aí uma reunião de 2 dias do Conselho Central da OLP e no discurso inicial dele, ele disse o seguinte, que o Hamas são filhos de cachorros e ainda que a única coisa que está gerando aí o genocídio é o fato de que o Hamas não entrega os reféns e faz aí um chamado para que o Hamas aceite o desarmamento. Né? O interessante aqui, a esquerda, né, começou aí um boicote em relação às reuniões da OLP. Ela teve 2 reuniões, em 2018 e 2022. E a esquerda, a Frente Popular, a Frente Democrática e outros grupos estão boicotando. A Frente Democrática simplesmente declarou que saiu da frente da OLP, não é mais membro. Por conta aí das declarações, né? Aí eu queria perguntar para você, como é que você vê essa situação escandalosa em relação a uma declaração extremamente reacionária por parte da Autoridade Palestina? Bom, eu acho que o Mahmoud Abbas abriu o jogo, né? Isso é o que ele sempre pensou. Ele só não falou antes porque ele achava que as condições não estavam dadas para esse tipo de declaração. Ele é um agente do sionismo. Né? Isso aqui não é um exagero da nossa parte. Isso é uma coisa literal. Ele reprime os palestinos, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: ele recebe dinheiro do imperialismo e do sionismo para constituir ali, né, uma enorme força policial para reprimir os palestinos, para que Israel não precise se fazer presente com as tropas na Cisjordânia. Ele fazia a mesma coisa em Gaza, porque antes do Hamas assumir a direção de Gaza, quem estava na direção de Gaza era a OLP. Né? Então, isso sempre foi assim, né? Ele deu várias declarações contra a resistência palestina, mas nada tão duro como ele fez agora, né? Em outras oportunidades. Mas ele abriu o jogo e está claro qual é a jogada dele, né? Esse em primeiro lugar. Segundo lugar, a alegação dele não tem menor fundamento, né? Porque não tem paz. A própria Cisjordânia está sendo engolida pelas tropas sionistas, né? Todo dia eles ocupam mais um pedaço do terreno, isso daí sem nenhuma resistência armada, sob a cobertura da OLP. Né?
O que o Hamas fez foi dar um basta nessa situação, que ia levar finalmente à expulsão de todos os palestinos, tanto da Cisjordânia como de Gaza. Né? É muito óbvia a intenção política do sionismo, de acabar com a presença palestina, ou se não acabar totalmente, reduzir a um número tão pequeno que seja insignificante. Então, esse negócio de que existe violência simplesmente porque o Hamas não entrega os reféns é uma mentira, e é uma mentira muito descarada. Né? Terceiro, é criminoso a tentativa dele de justificar o genocídio. É isso que ele está fazendo, justificando o genocídio do povo palestino. Tá? Quarto, por que ele saiu a campo para falar essas coisas agora? Porque, como nós indicamos já anteriormente, o imperialismo organizou uma contraofensiva. Tá? Então, eles estão, nesse momento, o imperialismo está na ofensiva em Gaza, na Cisjordânia, está na ofensiva no Líbano, na Síria, né? Está na ofensiva contra o Irã, contra o Iêmen. Quer dizer, eles organizaram a contraofensiva e passaram a ofensiva. E, como parte dessa contraofensiva, eles chamaram todos os aliados. E o Mahmoud Abbas é um deles. Né? Eles querem ver se eles conseguem, através da repressão da autoridade palestina e da propaganda da autoridade palestina, se eles conseguem, juntamente, logicamente, com a violência armada, se eles conseguem dar conta da situação. Aparentemente não está acontecendo bem isso. Né? Bom, quanto à saída da Frente Democrática, isso, né? Uhum. Eu acho que já era hora desse pessoal sair da OLP, né? Eles têm uma consideração que é que a OLP, tudo bem que o Abbas é um criminoso, mas eles têm a consideração de que a OLP seria uma representação que a autoridade palestina e a OLP seria uma representação dos palestinos. Eu acho que isso aí está ultrapassado pelos acontecimentos, né? Agora, é preciso denunciar essa política. Apareceu até no Brasil, né? O Ali Rabah, ele fez um eco dessas colocações do Mahmoud Abbas aqui no Brasil, contra o Hamas. Né? Numa entrevista do 247, ele saiu disparando de que resistência islâmica é fanatismo, querem estabelecer um Estado teocrático, não sei o que lá. Sendo que ele apoia esse delinquente, esse criminoso aí, essa cadela do sionismo que é o Mahmoud Abbas. Nós temos aqui, a declaração foi recebida aí com um repúdio generalizado, né? Os familiares do líder do Fatah, um dos presos políticos mais antigos da Palestina, Marwan Barghouti, que lideram aí uma facção da Fatah chamada de, vou pegar aqui o nome certinho, porque do Conselho Revolucionário do Fatah, disseram o seguinte, que a OLP, no seu atual, que esse Conselho Central Palestino, que o Abbas criou, não representa nem a OLP, nem o povo palestino, e sim uma gangue que sequestrou o poder de decisão palestino. Declaração? De Fakhri Barghouti, um dos membros aí do Conselho Revolucionário do Fatah. Não é o cidadão que estava cortado para ser presidente? É um familiar dele. Ele está preso. Ele está preso, né? E ainda outro secretário-geral da organização disse o seguinte: a vítima não pode ser culpada pelos crimes da ocupação.
aí argumentando contra a declaração do Abbas. Os comitês populares de resistência, baseados no Iraque, também tiraram nota contra. O Hamas tirou aí uma declaração também contra. E, em seguida, que eu achei muito curioso, queria te perguntar, o Conselho das Facções de Resistência Palestina tirou uma nota unificada, que tem aí mais de 20 grupos, falando: nós condenamos e denunciamos o discurso de Abbas e seu ataque verbal à resistência. Aí eles falam o seguinte: nós, as forças de resistência, afirmamos que o Conselho Central, na sua forma, não representa o povo palestino, nem representa as aspirações ou as forças vivas do povo. Na verdade, é uma reunião com o objetivo de consagrar o estado de herança política e reproduzindo uma liderança que perdeu a sua legitimidade através de políticas fracassadas que levaram a nossa causa nacional à beira do colapso. Aí ele diz o seguinte, eles dizem que o discurso do Conselho não tem nenhuma ligação com as feridas e o sofrimento do povo em Gaza, na Cisjordânia e nos campos de refugiados. Eles ainda dizem que as declarações do Abbas são uma tentativa desesperada de enfraquecer a posição unificada nacional e dividir o povo palestino em favor da ocupação. Que a retórica é inconsistente com o espírito de unidade nacional e com o histórico do nosso povo de resistência à ocupação e ao colonialismo. Eles ainda dizem que se o Abbas realmente liga para o futuro do seu povo, você deveria concluir a sua jornada com uma posição nacional honrada que restaure a unidade do nosso povo e as suas instituições, depois de ser parte do processo de divisão e fragmentação dessas instituições. Nós afirmamos que o povo continua leal à escolha de resistência e não será assassinado por palavras ou conselhos impostos. Muito bem. Aí é que tá, né? Essa é a beleza da luta política. No esforço de reprimir a resistência palestina, os israelenses estão queimando um cartucho importante. Né? Porque essa reação era inevitável. Né? Quem que vai apoiar esse tipo de declaração que o Mahmoud Abbas deu na Palestina? Ninguém. Nem o pessoal dele apoia. Né? Só aquele grupinho de corruptos, né? Porque isso daí é um problema de corrupção também. Vamos deixar absolutamente claro isso, que essa organização aí é uma organização corrupta financiada pelo imperialismo, pelo sionismo, para reprimir os palestinos. Para fazer isso aí, a pessoa tem que ser corrupta. E essa declaração confirma isso. Agora, é bom porque vai desmascarando, né? Ele ataca, mas, ao mesmo tempo, ele é obrigado a se revelar diante da população, né? Vai perdendo cada vez mais autoridade. Você considera que... Por que você considera que as facções todas não chamam a derrubada do governo Abbas abertamente? Eu acho que eles não chamam a derrubada por dois motivos, fundamentalmente. Primeiro, que eles não querem abrir uma segunda frente de luta. A ideia deles é pressionar a autoridade palestina para se manter relativamente neutra no conflito. E segundo, porque eu acredito que eles não se sentem preparados, né, para abrir uma frente de luta na Cisjordânia contra o sionismo, da mesma maneira que eles fizeram em Gaza. Então, se o Abbas cair, o que está acontecendo em Gaza vai acontecer na Cisjordânia também.
Eu acho que eles estão tomando muito cuidado para evitar essa situação, né? É, aí eu te pergunto sobre a situação do confronto, né? Nós temos aí uma situação muito crítica. Israel mantém um bloqueio absoluto contra a faixa de Gaza, usando inclusive a fome como arma de guerra. E nós temos aí uma política. A resistência declarou que não quer mais negociar nenhum acordo parcial, que não quer negociar também nenhum acordo que envolva o desarmamento da resistência, e que agora ou é um acordo geral ou não tem acordo. Eu acho que acabou, né? Eu acho que a situação ela foi por tudo ou nada. E quem é responsável por levar a situação para o tudo ou nada é o sionismo e o imperialismo, né? Precisa ver se eles vão conseguir, né? Sustentar essa ofensiva dessa maneira. Me parece que assim, esse tudo ou nada é que, na realidade, o sionismo se vê num beco sem saída, né? Ceder pro Hamas pode acarretar um colapso. Então, eles se veem obrigados a manter a ofensiva militar e o genocídio. Agora, o que eu acho é que, nessa altura do campeonato, chegou a hora dos governos começarem a se mexer, né? O pessoal está vendo tudo isso daí. Tem que romper as relações com os israelenses. É muito medo do imperialismo não fazer isso, né? No Brasil, tem que romper as relações. Temos que pressionar aqui da maneira mais intensa possível para que isso daí seja inviável. Bem, temos perguntas e comentários, Chico? Tem. Chegou aqui primeiramente um Live Pix. Aliás, se você que está nos assistindo ainda não mandou sua pergunta, mande agora. Entre em livepix.gg/cotv e lá você pode digitar sua pergunta, colocar seu nome, a partir de R$ 1, mas pode contribuir com quanto você quiser. A gente já lê o seu comentário aqui ao vivo, né? Então chegou aqui da tribo Gringajara. Rui, vamos no show da Lady Gaga. Qual sua música favorita? Vamos nos divertir no camarote vegano do governo. É. Aí tem o Woke do Canadá, falou: liberal é de direita. Foi um golpe woke na maracutaia anti-Trump. Viva o globalismo banqueiro inglês. Sobre o Canadá, né? E ele comentou também logo embaixo: Canadá é um nojo. Fascismo woke brota junto com a direita tradicional asquerosa. Imigração é negócio. Aí tem uma pergunta anônimo que falou o seguinte: pode falar sobre o novo curso da Universidade Marxista, a política marxista para as revoluções? Nós vamos fazer agora em julho, né? A Universidade Marxista, e na realidade o título do curso é A Teoria Marxista da Revolução. Então vamos explicar qual é essa teoria, de onde ela veio, como ela se formou, e vamos confrontá-la com outras teorias que se dizem marxistas, mas que não têm absolutamente nada a ver com o marxismo. Teoria da dependência e outras várias. O companheiro Bruno Prata perguntou: Rui, o que você acha da torcida única em São Paulo? Mais uma obra do Big Alex. Torcida única, mas. Sim. O ataque contra a torcida, não temos que entender aqui, não tem nada a ver com a violência e tal. Os empresários do esporte, vários deles, né,
os que são proprietários aí ou arrendatários dos estádios de futebol, eles gostariam de estabelecer aí como é que se diz? Um ingresso caro, né? Atrair uma população que normalmente não vai ao estádio, né? Para ganhar dinheiro. Então, o ataque contra a torcida tem esse fundamento econômico, né? Aí, como as torcidas também, volta e meia, se envolvem em brigas e tal, isso daí dá pretexto de atacar, né, a torcida. O Zeca falou: Rui, o PSDB de FHC vai acabar. Será anexado por outro. Você vai soltar fogos nesse dia? Não, porque o pessoal continua aí, né? Eles estão formando um novo partido, que é a fusão do PP com a União Brasil, né? Um jornal tirou uma matéria muito a propósito, falava o seguinte: é a reunião dos velhos integrantes da Arena. Esse pessoal aí não... Tudo bem. O PSDB é um caso particularmente ruim, mas são todos ruins, essa que é a verdade. Os partidos burgueses são inimigos do Brasil. Sempre foram. O companheiro Jalves falou: Viva o PCO e a imprensa revolucionária. E um anônimo mandou Rubão 2026. E por hora é isso, João, de perguntas. Bem, aí eu queria entrar aqui com alguns outros temas, né? Uma das questões fundamentais é a questão da anistia no Congresso Nacional. Existe uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de não pautar a anistia. A anistia foi aí aprovado o requerimento de urgência por uma maioria da Câmara dos Deputados, mas um único deputado decidiu que não vai ser votado. Aí eu queria te perguntar, ele argumenta aí que isso não é um tema para agora, etc. E os jornais todos dizem que está tendo aí uma negociação entre o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o STF para apresentar um outro projeto de lei. O Barroso, presidente do STF, já disse que a anistia é perdão e o que aconteceu lá é imperdoável. Aí eu queria te perguntar primeiro, você considera que é normal, que as pessoas achem normal, as manchetes dos jornais dizerem que o tribunal está negociando com o Congresso? E ainda mais, você acha normal que o presidente do tribunal faça uma declaração sobre uma lei que nem foi aprovada e que, se for aprovada, provavelmente ele vai ter que julgar um recurso contra ela? Ou antes, tá? Ele é contra a anistia. A gente tem um tribunal ou não temos um segundo Senado? Não, isso aí é um partido político, né? Tribunal não faz propaganda política. Quem faz propaganda política é partido. O Barroso já falou que nós derrotamos o bolsonarismo, né? Uma pessoa assediou ele lá em Portugal, sei lá onde foi, ele falou, perdeu o Mané, quer dizer, ele é muito partidário. Ele é chefe de partido, né? Eu acho que aqui há vários ângulos também nessa questão, né? Primeiro que é um escândalo nacional esse problema da prisão do pessoal, né? No caso dessa moça, a moça do batom, ele colocou em evidência que isso aí é uma operação ilegal e criminosa do STF. Foi feita uma pesquisa aí que deu que 70% da população é contra isso. Para você conseguir 70% da população em torno de uma questão, né? Acho que é 75%, inclusive. É quase unanimidade nacional.
Eles acham que é injusto. E o pessoal ainda não se deu conta de que não é só ela. São muitas pessoas. Teve gente que morreu na cadeia, tudo. Quer dizer, são pessoas inocentes que são mandadas para a cadeia por arbitrariedade judicial. Espero que a gente tenha a possibilidade de dizer isso ainda no Brasil, né? Mas é muito grave. Então, o primeiro problema é esse: eles estão aí numa situação difícil. Por que eles querem apresentar um outro projeto, etc, etc, etc? Eles querem ver se eles dividem a bancada que aprovou o regimento de urgência para o projeto. Né? Quer dizer, já estão numa política defensiva. Aí o Barroso vai lá e fala que não pode perdoar e tal. E pressiona o pessoal para aceitar uma proposta rebaixada, né? Tudo isso daí é um sinal de crise, né? De grande crise, inclusive. Mas eles aparentemente não vão. Eles não querem recuar, né? Se eles não conseguirem dividir a bancada e o projeto acabar indo para votação, eles forem derrotados, vai ser uma derrota catastrófica. E isso daí mostra que a política. E se as pessoas que apoiam essa política aí deveriam, né, parar um minutinho e pensar. Não estou falando do STF. O STF não é que apoia, está colocando em prática a política. Estou dizendo, os setores de esquerda que apoiam essa política, eles deviam parar e pensar. Isso daí é muito ruim para eles. Eles estão se colocando contra a maioria da população com uma política meio sanguinária, uma política altamente repressiva. O negócio de que foi um golpe de Estado, a mentira caiu por terra. Não tem golpe de Estado nenhum nesse negócio do 8 de janeiro. Né? Todo mundo sabe disso. Se você perguntar para a população, o cara vai falar, não, foi uma baderna, essas coisas das pessoas que não participam da política, né? Mas no máximo é isso aí. Uma baderna, não devia ter quebrado lá o relógio, esse tipo de coisa. Vandalismo, vamos falar vandalismo, baderna, mas golpe de Estado, ninguém acredita nisso. É só um grupinho de esquerda que acredita nisso. Eu nem sei se a esquerda acredita nisso. Acho que é mais um pessoal, que é esse pessoal semi-PSDB, semi-PT, né? Que tá cheio aí. Esse pessoal, sim, acredita nisso. A ala direita do PT, obviamente que, né, faz a campanha de que isso daí tem que ser, né? Tem que ser feito assim. O Lula se envolveu nisso, se comprometeu, é um erro. Bem, eu queria te perguntar, eu tenho um bloco aqui de absurdos do STF, né? Nós tivemos uma repercussão muito grande relacionada aí ao caso da intimação do Bolsonaro na UTI, né? Apareceu aqui que no dia de ontem ele recebeu mais uma intimação, dessa vez por correio eletrônico, do TSE, para que ele pague uma multa de uma condenação que ele tem lá. Ele pagou 20 mil, mas eles têm atualização monetária, etc, etc, ficou 25. Ele tem que pagar mais 4 mil e uns quebrados. Aí eu queria te perguntar, teve muita repercussão o caso, né? E nós tivemos, inclusive, aí declarações dos ministros explicando por que pode fazer, etc. Como é que você vê esse caso? Olha, o que eu vejo é o seguinte, né? O pessoal que apoia isso tem que entender o seguinte: a partir de agora, qualquer um pode ser intimado, mesmo estando na mesa de operações. Tem que entender isso. Né? O STF estabeleceu aí ele rompeu essa barreira.
Se você estiver sendo operado lá, você pode receber uma intimação, né, com anestesia e tudo. É isso que é importante, né? O STF está aproveitando o que eles acham que é a popularidade deles. Como a gente vê, essa popularidade ela está despencando, né? Mas eles estão aproveitando o apoio da imprensa, do PT, para passar por cima de qualquer tipo de direito democrático. Se amanhã decidirem perseguir você, decidirem perseguir um partido político, de esquerda, de direita, seja lá do que diabo for, não tem lei. A perseguição é livre, né? Isso que fizeram com o Bolsonaro é absurdo, né? Não sei como alguém pode apoiar um negócio desse. Uma pessoa séria, lógico. Por exemplo, eu esperaria que a extrema-direita apoiasse uma coisa dessa. Apoiaram tudo que o criminoso do Sérgio Moro e do Dallagnol fizeram. Agora, que a esquerda viesse apoiar isso aí é uma coisa... É uma bancarrota política da esquerda total e completa. Eles falam que isso aí é para defender o Estado Democrático de Direito. Na verdade, eles estão abolindo o Estado Democrático de Direito. Por exemplo, vamos explicar uma coisa. Estado de Direito significa que o Estado está proibido de intimar as pessoas na UTI. Esse é o Estado de Direito. Estado de Direito não é que o Estado tem o direito de fazer qualquer coisa. Não. O Estado tem que estar submetido à lei. Leis que restringam a atividade opressora do Estado. O que nós estamos vendo aqui é um Estado sem freio, sem lei. Quer dizer, é o exato oposto do Estado de Direito. Exato oposto. Alexandre de Moraes é o oposto. É a antítese do Estado de Direito. Então, com a desculpa de que eles querem defender o Estado de Direito, eles estão abolindo o Estado de Direito. E as coisas que eles fizeram aí são monstruosas. Para condenar todo esse pessoal. Teve gente que foi condenada a 17 anos de prisão, pô. Pessoas comuns que foram lá no ato, não fizeram nada. Isso daí o pessoal pensa assim, não, mas tem que apoiar. Não, nós temos que torcer para que isso daí caia de podre. Porque isso é uma ditadura, e vai ser uma ditadura assim. Eu não sei. É uma coisa suicida, né? Dos esquerdistas. Vocês são esquerdistas também, né? Eu vejo uns caras aí falando disso, fico na dúvida qual que é a ideologia desse povo. Um articulista aí do 247 que chamou de reality show hospitalar do Bolsonaro, né? Então, o problema que ele não entende é que isso aí não muda nada. Se o Bolsonaro deu show, não deu show, primeiro que é direito dele. Tá certo? Se eu quiser me arrastar pelo hospital lá e fingir que eu estou morrendo, é direito meu. Não é crime. Agora, o problema é que, né? Não pode intimar a pessoa que está na UTI. Ah, mas eu acho que ele está fingindo. Tudo bem, você acha, mas a não ser que haja uma comprovação, papapá, não sei nem se isso daí pode ser comprovado. Não pode. Não pode fazer isso.
Aí ainda na ilha no bloco da loucura, a OAB entrou com um recurso contra a primeira turma do STF, que está julgando os réus aí do processo bolsonarista. E por quê? Porque o Cristiano Zanin proibiu o uso de celulares, inclusive pelos advogados, durante o julgamento dos réus. Aí a OAB, escandalizada, declarou o seguinte, que o uso de aparelhos de gravação e áudio em sessões públicas é um direito amparado por lei e não pode ser restringido sem um fundamento legal claro. A entidade classificou como absurda e sem justificativa. Entrou com a petição no STF, aguardando resposta formal. Bom, primeiro o Zanin, coitado, né? Fazendo papelão de ser garoto de recados do Alexandre de Moraes, né? Segundo, tem isso aí que a OAB falou, né? Mas tudo que eles fazem é contra a lei. Tudo. É impressionante. E terceiro, por que eles querem proibir? Porque a opinião pública está contra eles. Eles querem evitar, né, maior exposição dos fatos à opinião pública. É o medo do povo. Quer dizer que você, para defender o Estado Democrático de Direito, primeiro você tem que acabar com qualquer direito. Segundo, você tem que ir contra o povo. É uma loucura. Nós estamos falando isso há muito tempo, que isso aí ia dar errado. Quando parecia que ia dar certo, a gente falou, vai dar errado. Agora está dando errado. E o pessoal não acorda. E o pessoal fica torcendo pela prisão do Bolsonaro, que, vamos falar o que é verdade, não tem nada a ver com nenhum sentimento democrático, nada, é pura politicagem eleitoral, né? Bom, aí é que tá, né? Nós não temos nada a ver com isso, nosso PCO, né? Não temos nada a ver, não queremos ter nada a ver, não teremos nada a ver com isso e não tivemos nada a ver com isso desde o primeiro momento. Aí é engraçado que agora parou um pouco isso, mas tinha gente que vinha e fala assim, não, você é contra o Alexandre de Moraes, o STF, por motivos pessoais. A OAB também, né? A OAB também, por motivos pessoais. O de economistas também, por motivos pessoais. Os advogados que protestaram e tal, tudo motivo pessoal. Os 70% da população também, motivos pessoais. Aí nós temos outra decisão aqui, essa é interessante, né? O Flávio Dino recebeu aí um recurso, né, da Rede Sustentabilidade, da Marina Silva, e ele decidiu o seguinte, que a Constituição permite a desapropriação de terra por incêndio ilegal e desmatamento. Diz aqui o Flávio Dino. Ele se apoia aí, de acordo com o julgado dele, no artigo, isso é interessante, o artigo 186 da Constituição, que diz o seguinte, onde se discute aqui o que é possível, né? Que é possível a desapropriação de terras por interesses sociais para fins de reforma agrária. Aí ele fala que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Aproveitamento racional e adequado. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Tá aí, ok. A lei que permite a desapropriação sem nenhum tipo de indenização, o artigo 243 da Constituição diz o seguinte: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas
ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programa de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário sem prejuízo de outras sanções. E queria te perguntar, em nenhum momento aqui ninguém falou que podia confiscar a terra por queimada. Mais ainda, como a desapropriação cumpre a função de passar a terra para a reforma agrária, ou seja, para as pessoas plantarem lá. E como que o cidadão vai plantar sem desmatar? Não dá para plantar nas árvores. Muito estranho, né? Mas aí o Flávio Dino diz que esses 2 artigos aqui permitem a ele decidir que pode fazer isso daí. O problema é que o STF ele está composto por artistas, né? Eles são pessoas criativas, eles criam a legislação. Eles não têm a menor consideração para com a lei. A menor consideração. O cara pega lá o negócio que fala de pedofilia e aplica na reforma agrária qualquer coisa. É um vale-tudo. E o pessoal acha que esse vale-tudo é uma coisa muito boa. É o Estado Democrático de Direito. Sendo que o Estado Democrático de Direito, a burguesia defendeu ele para se contrapor ao vale-tudo da monarquia absoluta. Agora nós estamos aqui com o pessoal que fala em Estado Democrático de Direito, defendendo o vale-tudo de 11 juízes. O rei, pelo menos, ele era hereditário, sei lá. A igreja abençoava o cara, tinha um monte de coisas lá que justificavam a existência do rei. Mas esses 11 aí, o que justifica a existência dessa gente? Só esclarecendo, você não está defendendo o latifúndio aqui, porque vão falar isso daí de você. Não, eu não estou defendendo nada. Eu só acho que o pessoal tem que cumprir a lei. Não sou favorável a passar por cima da lei. Que o Estado passe por cima da lei, mais precisamente, né? Se for um cidadão, eu acho que tem que ter a maior consideração pelo cidadão. Mas o Estado deve obedecer à lei rigorosamente. Bem, aí nós temos aí, depois, isso aqui, eu gostaria de dizer que o bloco da loucura do Supremo acabaria aqui. Infelizmente eu não posso. 22 horas atrás, de acordo com o site do próprio STF, o ministro Flávio Dino também, ele prevê ele tomou uma decisão que dá 10 dias para o Legislativo e o Executivo explicarem falhas no cumprimento do plano de pagamento de emendas homologado pela Corte. Aí de novo, não se trata de lei. Isso foi feito aí um plano porque o ministro Flávio Dino bloqueou a liberação de emendas aí do orçamento federal, num negócio que o pessoal fala que é o orçamento secreto, e falou que enquanto não se apresentasse um acordo, não ia liberar o dinheiro. Aí o pessoal apresentou o acordo. Agora ele não gostou do acordo e deu 10 dias para o pessoal corrigir o acordo. Corrigir o acordo, exatamente. Bom, Flávio Dino, quando ele foi indicado pelo Lula, nós falamos aqui. É um desastre isso. O cidadão não tem o mínimo espírito democrático. Ele é uma pessoa extremamente autoritária. E ele entrou aí, do lado do Alexandre de Moraes, ele é o Alexandre de Moraes número 2. É uma verdadeira loucura. Amanhã o pessoal vai falar assim, mas como o STF apoiou o golpe contra Dilma? Bom, você indica esse tipo de gente? Pode esperar qualquer coisa. Pode esperar o pior. E você vê que eles estão todos ali, ó, juntinhos com o Alexandre de Moraes nessa loucura toda. Todos. E a maioria foi indicada pelo PT. O Bolsonaro indicou 2. E o Fernando Henrique Cardoso acho que indicou só um que está
no STF hoje, que é o Gilmar Mendes. A gente tem... Isso aqui é uma coisa... Qual que foi a divergência? O Congresso aprovou uma resolução, ou seja, legislou, dizendo o seguinte, que as emendas das comissões, que cada comissão tem o direito de indicar investimento em determinados lugares pelo chamado orçamento secreto, vão vir assinadas pelos líderes partidários. Ou seja, todas as emendas do PT, independentemente de quem seja o deputado, vão vir assinadas pelo líder do PT. Aí o STF falou que isso daí não pode, basicamente. Eu fico muito curioso porque não tem mais legislativo no Brasil. Eles legislaram aqui, o STF deu 10 dias para eles explicarem a legislação. Quer dizer, o STF, o Congresso é uma espécie assim de departamento de funcionários do STF hoje em dia, né? O STF olha lá e fala assim, vocês têm que aprovar essa lei. Se vocês não aprovarem essa lei, eu vou decretar essa lei aqui pelo STF. É uma coisa absurda. Absurda e ridícula. Você vê como é que é a coisa, né? Quando começou esse negócio, a gente falava, não pode permitir, tem que ser criticado, não pode apoiar esse tipo de coisa. Aí o pessoal vinha com a história de que tudo isso era para o bem da democracia, para o bem da humanidade, né? Pela moral, os bons costumes, a proteção dos fracos e oprimidos, etc, etc. Olha a loucura que se transformou isso. É uma ditadura total. É uma ditadura, inclusive assim, a pessoa deveria perguntar de quem que é a ditadura. Porque não é do PT. Os bolsonaristas falam que é do PT, mas não é do PT. O PT manda tão pouco nisso daí, quanto manda menos que o Congresso nessa história toda. O PT apoia essa ditadura. Mas ele não manda nada. Então quem que manda? De onde que vem o poder dessas pessoas? Porque dá para acreditar que o cidadão foi escolhido lá, ganhou uma caneta tinteiro e agora ele pode fazer qualquer coisa porque ele tem a caneta tinteiro? Lógico que não. É o grande capital que governa o país através desses mecanismos. É uma coisa muito doida. Mesma coisa com a censura, né? Não sei se vocês viram o caso do Chavoso da USP. Um sujeitinho muito desagradável, besta, que só fala abobrinha. No entanto, né, ele criticou o prefeito de Guarulhos e ele foi processado e condenado a 10 meses de prisão por criticar prefeito. E aí? É o Bolsonaro? É contra o Bolsonaro? É contra o fascismo? Porque esse Chavoso da USP é um identitário, né? Bem, aí eu queria te perguntar, né? Tem aparecido muita discussão sobre o problema do impeachment de ministros do STF, né? A lei define aí o que pode ser alvo de impeachment. Mudar o voto já proferido sem pedido das partes do processo. Ou picaretagem mesmo. O cara vota um negócio e depois da cabeça dele ele vota em outro. Aí a gente tem julgar processos em que seja suspeito. Exercer atividade político-partidária. Agir com desídia, negligência, preguiça, etc., nos deveres do cargo. Agir de forma incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Você considera que praticamente, se não todos os ministros do STF cometeram pelo menos um ou dois desses crimes de responsabilidade aqui? Provavelmente muito mais do que isso, né? Você considera que o Flávio Dino é suspeito para julgar esse caso do desmatamento? Porque quando ele era ministro da Justiça, 2 anos atrás, ele havia tomado medidas justamente para atuar nessa questão? Não tem mais nada. Não tem nem aparência de isenção. É um vale tudo. Não tem o que o pessoal vota
para condenar pessoas onde eles são a vítima? Bem, aí eu tenho mais uma última do bloco da loucura. Essa é a última, eu prometo. Perdão aí a todos os espectadores, né? O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, disse o seguinte: ele falou que o partido decidiu que vai estabelecer a obstrução, ou seja, buscar paralisar as atividades do Congresso, e se ele fizer isso daí, ele vai fazer isso daí porque o Congresso não quer votar a lei da anistia. Aí eles decidiram, a obstrução consiste em você apresentar um monte de requerimentos idiotas que demandam muito tempo para atrasar tudo. O deputado também disse que ele vai confiscar as emendas de comissão onde o PL lidera as comissões. Como que ele vai confiscar? Ele vai usar a autoridade dele como presidente das comissões e dos diversos partidos. Os presidentes das comissões têm direito aí a indicar 30% de acordo com as decisões. Eles assinam 30% das emendas de acordo com as indicações dos parlamentares. Ele decidiu que enquanto não votarem a anistia, ele não vai assinar nada ou ele vai assinar qualquer coisa. Numa medida também de obstrução. E o Flávio Dino também tomou a decisão e deu 48 horas para ele se explicar. Aí ele respondeu o seguinte, eu queria citar para você a resposta. Ele falou: o parlamento é livre, deputado eleito pelo povo não se curva às ameaças de ministro do STF. Fazemos política com transparência dentro da casa do povo. E a luta pela anistia é justa, constitucional e legítima. Não aceitaremos censura, não aceitaremos intimidação. Declaração dele. Espero que ele viva isso daí à altura da declaração, né? Não, é uma loucura total. O Flávio Dino, ele meio que duplicou, né, a loucura. O Xandão, é o irmão gêmeo do Xandão. Irmão gêmeo do Xandão. É o Xandão com cabelo, né? E acima do peso, eu acho, talvez. Como é que se diz? O gordo e o magro, né? O gordo e o magro do STF. Laurel and Hardy. Bem, agora acabou o bloco. O bloco do Hospício Brasil, né? Basicamente. Aí eu queria te perguntar sobre o fim do PSDB. A executiva do PSDB aprovou por unanimidade a alteração no estatuto do PSDB para que seja feita a fusão do PSDB com o Podemos. Agora eles vão para uma convenção do partido para legalizar aí a fusão. Como é que você vê esse triste fim do partido que elegeu aí o Fernando Henrique Cardoso para 2 mandatos na presidência e governou São Paulo por 30 anos? O fim do PSDB, ele é mais inglório do que o fim da Arena, né? Porque finalmente os integrantes da Arena, eles estão aí. A bancada do novo partido, que devia ser Arena 2, né? União Brasil e PP. Você deveria ser Arena 2. Vai ser a maior bancada da Câmara. Isso daí é interessante também, como sintoma claro de ruína do regime político, né? A volta da Arena. Então, mas a Arena, você viu, ela acabou mal, né? Não sei se vocês sabem, mas um presidente da Arena, ele falou o seguinte: a Arena é o maior partido do Ocidente.
na época que a Arena tinha a maioria absoluta do Congresso Nacional. E aí foi diminuindo, virou um partidinho, rachou, né? Em 2 partidos diferentes, papapá. O PSDB, ele está terminando de maneira ainda pior do que a Arena. Quer dizer, a crise da Arena foi resultado da crise da ditadura militar. A crise do PSDB é o resultado da crise do chamado Estado, do chamado regime democrático, né? É um esgotamento absoluto dessa política no Brasil, né? Você vê em outros países, bom, em outros países também a crise foi muito grande, né? Mas Inglaterra, que é um país que tem um regime político mais sólido do que o brasileiro, os 2 partidos continuam lá, estão os 2 em crise. Aqui não, desapareceu completamente. É mais parecido com a França, né, onde os partidos tradicionais desapareceram. A Alemanha também mantém os partidos tradicionais em crise. É um sinal muito claro dessa crise. Agora, a grande questão é a seguinte. Essa é a crise de qual política? Esse que o pessoal deveria perguntar. Isso aqui é a crise da política seguida pelo governo Lula atualmente. O governo Lula atual, ele é uma espécie de versão, como é que se diz? Aguada do PSDB. E o pessoal acha que isso daí pode dar certo. Por que vai dar certo? Não vai dar certo. Eu ainda te pergunto o seguinte: o fim é ainda mais triste porque o PSDB vai se fundir com o Podemos e vai ser a força minoritária na fusão. O Podemos tem 18 deputados, eles têm 13. Não, é uma debacle absoluta, total, completa. Bem, aí esse daqui é para comemorar, né? Perguntas, notícia feliz. Eu queria te perguntar. Tinha que ter alguma, né? Eu queria te perguntar sobre o governo Lula. Nós temos aí Nós estamos chegando já em maio, né? A eleição de 2026 está a 15 meses de começar. E o governo está aí numa situação complexa, para dizer o mínimo. Nós temos essa crise do INSS, em que as acusações indicam aí que algumas entidades, umas mais e outras menos legítimas, teriam sequestrado aí mais ou menos 6 bilhões de reais em descontos indevidos nos pagamentos dos aposentados. E nós temos uma outra crise, mas eu queria começar te perguntando sobre esse rolo do INSS. Bom, essa é uma quadrilha de golpistas, né? Aparentemente eles conseguiram apoio dentro do INSS para fazer os descontos, né? E coisas do Estado Nacional Brasileiro. Já existia na época do Bolsonaro, continua existindo na época do Lula e tudo. Então aí não há grande novidade, né? O que eu acho que é um problema é que quem vai pagar o pato é o governo Lula. Porque o escândalo apareceu no governo Lula, não foi o governo que desmascarou a quadrilha, foi a Polícia Federal, e aqui não dá para dizer que foi a Polícia Federal porque o governo queria, porque a Polícia Federal é outro poder independente no Brasil, né? Então isso aí, com toda certeza, a bomba vai explodir sobre o governo Lula. O que a gente precisaria ver é qual é o grau de
intencionalidade de desgastar o governo que existe nisso. Eu acho que não é esse escândalo aí, ele não é uma coincidência. Eu acho que isso daí foi plantado não, foi, o pessoal buscou, sabia disso, sei lá, né? E viu uma ótima oportunidade de fazer um escândalo. E o escândalo vai afetar o governo Lula, embora o governo Lula não tenha nada a ver diretamente com isso. É interessante porque até estão incriminando, inclusive, o irmão do Lula, o Frei Chico, né? O PT argumenta que essa parte é uma sacanagem, porque teria sido o sindicato do qual o Frei Chico faz parte que fez a denúncia. Então, fica aí essa. Eu vou pegar aqui. Bom, mas a imprensa está incriminando ele, a campanha é contra ele também, né? Bem, eu queria te perguntar se se o Lula corre risco de uma nova Lava Jato, porque a Polícia Federal, por algum meio muito complicado, já chegou em São Bernardo do Campo. A investigação diz, eles estão investigando a CONTAG, que fez aí repasses, que é um dos sindicatos investigados, que por sua vez fez repasses de 5 milhões de reais para uma agência de turismo que a Polícia Federal diz que não tem capacidade de prestar o serviço porque não tem nada. Aí eu pergunto para você, e a agência de turismo por sua vez fica em São Bernardo do Campo. Pode ser o começo de uma operação golpista, porque São Bernardo do Campo é muita coincidência. É o golpista, sem dúvida. Não que a intenção seja tirar o Lula do governo. Acho que a intenção é tirar o Lula da eleição. Ou pelo menos diminuir de uma tal maneira a capacidade eleitoral do governo que o Lula não concorra, empurre aí um Fernando Haddad, ou coisa que o vale aí para a eleição, para perder. Aí não tem Bolsonaro, não tem Lula, eles vão escolher o candidato vitorioso na eleição. Eles vão juntar os governadores bolsonaristas aí e os governadores semi-bolsonaristas e vão escolher um candidato presidencial de direita que vai ser uma loucura no Brasil. Não tem dúvida que nós estamos aqui que o PT está ladeira abaixo, né? E é interessante porque o Lula ele fez aquilo que todo governo que é derrubado, não que ele vá ser derrubado necessariamente, de esquerda faz. Primeiro ele se indispõe com a esquerda para se dar bem com a direita. E aí a direita vem e, né, corta a cabeça dele fora. Ainda mais preocupante é o fato de que a Polícia Federal começou com 11 entidades e agora diz que já chegou em 33 investigadas. A gente pode ter uma lava-jato dos sindicatos nesse ritmo aqui? Também pode acontecer. Isso seria um desastre para o PT, né? Seria um desastre para os trabalhadores e para o PT. Bem, aí eu queria também, você fez uma análise no sábado, discutindo aonde que o seu prognóstico sobre aí a situação do governo Lula. Eu queria te perguntar, tem chance do presidente perder a eleição de 2026? Tem sim. Não é seguro que ele perderia. Nesse momento aqui não é seguro. Por isso também no sábado a gente falou do ponto de não retorno, né? O governo está indo numa direção que essa imagem do ponto de não retorno. Você está num avião
e você está em alto mar e você tem que chegar no continente, mas a gasolina não vai chegar. Então você teria que voltar. Mas você só pode voltar se você ainda estiver num local que dê para voltar, que é o ponto de retorno. Se você passar esse ponto, você não vai nem chegar lá e nem voltar. Você vai cair no mar. Né? Eu acho que o governo não chegou nesse ponto ainda, mas está muito perto de chegar no ponto de não retorno. Chico, E ele vai, pelo que eu vejo, né? Eu vejo muitos comentários, já tem aqui no nosso próprio público e tal, pessoas que apoiam o PCL, já tem um monte de gente que acha que o governo Lula é cinzas. Né? Isso daí, tudo bem, o pessoal tem o direito de estar indignado com o governo, sem dúvida nenhuma, porque o governo produziu nada. Mas precisa prestar muita atenção, porque não é um problema de você se livrar do governo Lula. Né? Nós temos que prestar atenção no jogo que a burguesia está fazendo. O Lula, nesse sentido, ele é uma peça do jogo. Ele não é um peão, ele é, sei lá, um bispo, vai? Pode ser até a dama, mas é uma peça, ele não é o dono do jogo. Assim como o Bolsonaro também não é o dono do jogo. uma coisa que eu queria te perguntar é que nós, nessa operação aí relacionada aos descontos, à fraude no INSS, nós temos 3 entidades aí com 100 ou mais descontos não autorizados, pessoas. 2 têm 200 cada um e são organizações que a gente nem... que são muito grandes, né? E organizações muito grandes têm muito poucos descontos, teoricamente, de acordo com a Polícia Federal. Por exemplo, a Contag teria 5 descontos. Né? Importante e muito tradicional, né? Eu pergunto que, assim, uma organização gigante, que são, eles dizem, 3.800 sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. 5 descontos? Eles negam irregularidade, mas não é muito pouco para Trabalhadores e trabalhadoras, né? É muito pouco. Indica que, na verdade, a Contag não tem participação. Isso aí é feito de fora, é feito em nome da Contag, mas não é feito para a Contag. Que alguém vai dar um golpe de 5 desconto? Desconto de quê? De R$100, R$200? Falo que os descontos são pequenos, né? Bem. Ou sei lá, alguém na Contag que tem acesso a algum programa, alguma coisa lá, deu o golpe, alguma pessoa individual, mas a Contag não faz sentido isso. Bem. Aí eu queria passar para o Chico fazer as perguntas, tem mais um tema, mas eu queria esperar um pouquinho para mandar. Bom, primeiro temos uma pergunta do companheiro Pedro Burlamac, que é a seguinte. Eduardo Leite anunciou que quer concorrer à presidência. Como essa possível candidatura Como essa possível candidatura se insere no fim do PSDB? Ele mudará de partido? Eu ouvi falar que ele mudaria de partido, que ele estaria saindo do PSDB, estaria indo para outro partido. Eu acho que os partidos que quiserem lançar candidato, provavelmente, os candidatos que quiserem se lançar, provavelmente vão entrar nessa a nova arena aí. Pode ser outro partido também, mas eu acho que esse é o mais. Acho, inclusive, que esse partido está sendo formado para as eleições. Um dos objetivos da formação desse partido são as eleições.
Bom, aí tem o AK-47. Falou, esquerdista revolucionário pode ir no puteiro? Brenda, volta pra mim. Como é que é? Ele perguntou se esquerdista revolucionário pode ir no puteiro. Daí depois ele deixou uma mensagem pra Brenda, não sei quem é. Brenda, volta pra mim, ele falou. Eu acho que prostituição é uma degradação do ser humano, né? Você pode ir, ninguém vai proibir ninguém. É ilegal também, mas enfim, é ilegal, mas todo mundo, um monte de gente faz, né? Mas eu acho que um revolucionário não deveria. O companheira Nilza Ramos falou: a política protecionista de Trump, além de favorecer a desglobalização, pode desvalorizar o dólar? Bom, não sei, o dólar não depende simplesmente da política interna. É uma moeda internacional, né? O governo norte-americano poderia, acho que é o Fed, né? Poderia desvalorizar o dólar, mas isso aí seria desvalorizar o dólar, assim, bastante. Seria um confisco do dinheiro de um monte de gente no mundo inteiro. O Lucinaldo Balbino mandou uma contribuição, obrigado. Ele falou: diretor do Sindicato dos Professores de Caruaru. O Pedro perguntou: PCO apoiaria a prisão do Bozo por crime de lesa pátria pelas privatizações e pela base de Alcântara? Olha, nós não apoiamos a prisão de ninguém, né? Só em casos excepcionais. O problema é o seguinte com o Bolsonaro. Não é que a gente apoie ou deixe de apoiar. É que nós somos contra processos fraudulentos. Porque isso é você dar uma autorização ao Estado capitalista, ao Estado da burguesia, ao Estado controlado por lobos famintos e ferozes, de passar por cima da pouca lei que você tem, dos poucos direitos que você tem. Então, esse tipo de autorização nós não damos. Querem prender o Bolsonaro? Tudo bem. Tem que ter um julgamento correto, de acordo com a lei. Né? Vamos apoiar a lambança judicial, não vamos apoiar essa orgia jurídica que eles estão fazendo aí, porque é o Bolsonaro. Seja por golpe de Estado, seja pelo que for. O Camaradas da Paz falou: Rui, vamos deixar o Lula e trabalhar para um Ciro Haddad. Chega de problemas, o Brasil precisa andar. Ciro Haddad, pelo amor de Deus. O Elomar falou: o Xandão exigiu ver exames e histórico médico do Collor por não crer no laudo e vai pedir para o médico depor. Então, isso daí, ó, sem motivo nenhum, você vê, é complicado. A vida vai ficar muito complicada, assim. Vem um laudo médico, fala que você está doente. Aí o juiz fala, não, que vai lá e inventa uma lei, pega a lei da Arábia Saudita lá, que diz que não sei o quê, e bota você na cadeia doente. Eles escolheram o Collor porque o Collor é muito mal visto, né? O companheiro Lúcido perguntou: Rui, qual a diferença do liberalismo clássico para o neoliberalismo? O liberalismo sempre foi uma doutrina, o liberalismo, principalmente o liberalismo econômico, sempre foi uma doutrina meio
de selvageria, de canibalismo social, né? Nunca foi uma doutrina favorável aos trabalhadores, libertária, nada disso. Agora, o liberalismo clássico ele se apoiava sobre uma situação em que existia uma certa liberdade econômica. Isso não existe mais. Então, o liberalismo de hoje é uma maneira de encobrir a ditadura dos monopólios, né? Não é nenhuma defesa relativa da liberdade individual e da liberdade econômica. O camarada Paquita falou anistia já. O Sparreira comentou: Rui, nem com clamor popular o STF recua. Condenaram a mulher do batom a 14 anos. Tudo bem, eles não vão recuar, mas o barco está fazendo água. O que a gente pode dizer? O companheiro Alisson perguntou: vocês já falaram dos descontos ilegais nas aposentadorias do INSS? Não falei porque eu nem estou sabendo disso. É aquilo que a gente... Ah, o golpe do INSS. Sim, Pensei que era outra coisa. O Claro Como a Luz falou: queria sugerir responder perguntas com contribuição mínima de R$ 5. Minha opinião. Financeiramente seria bom, né? Vamos ver se um dia a gente tiver tanta pergunta que é simplesmente inviável de discutir Possível, em todos né? os programas, aí a gente pode considerar. Mas eu acho que o mais correto aqui seria... Você poderia até ler as que tem contribuições grandes, tudo, mas eu pessoalmente acho que se tiver que fazer triagem tem que ser pela relevância. Relevância da pergunta. Mas, o Girassóis da Rússia falou: no 247 foi discutido o golpe contra a CLT que está sendo gestado pelo STF. Pior do que foi no governo Temer. Vamos conferir isso aí. Não tô sabendo. Bom, pode esperar. Sim. O Cultura Búzios mandou: solidariedade com todos os perseguidos políticos no Brasil. E o Goku Comunista falou: o PCO apoiaria uma candidatura à presidência de Dilma pós-BRICS e aliada da China anti-imperialista? Não, nós nunca apoiamos nenhuma candidatura do PT. O único candidato que a gente apoiou foi o Lula. A Dilma, tudo bem, né? O pessoal gosta dela e tal, a gente defendeu que ela não fosse derrubada, mas não porque a gente apoiasse o governo dela, por uma questão política mais geral. Mas nós não apoiamos candidatos que não sejam ligados à classe operária. É uma questão de classe. Então, por exemplo, mesmo que a gente acreditasse que o Ciro Gomes seria um bom candidato, né? A gente não votaria nele, não faria campanha por ele. A Haddad também não. Não é um problema do candidato em si. É que um partido operário não deve votar em candidatos que não tenham nada a ver com a classe operária. O Freud comentou: o cenário já está posto. Não importa quem vença a próxima eleição, a burguesia já venceu. Eu vi aqui, alguém postou aqui num grupo do PCO uma postagem do Roberto Freire, acho que é no X, que ele fala que todos os que consideram tóxica a disjuntiva lulopetista versus bolsonarista e que são livres da polarização devem ficar atentos às articulações que podem
surgirem, que sem dúvida alguma serão para o bem do Brasil. A busca de uma unidade democrática é fundamental para o futuro da nossa democracia. E aí ele compartilha uma matéria do Poder 360 que fala: Temer quer unir 5 governadores em busca da terceira via para 2026. Quer dizer, o nome do Michel Temer é identificado com o Estado Democrático de Direito na base do golpe, né? Então, será que isso aqui é um novo golpe de Estado que eles estão preparando? E se eles estão preparando esse golpe de Estado, como é que eles prepararam? Quem que preparou? Quem exatamente preparou? Né? Porque ele fala nem lulopetismo, nem bolsonarismo. Quem que eliminou? Está eliminando essas alternativas aí? É o STF. Então o pessoal é muito ingênuo, né? Vai ser muito feio o negócio. A hora que a esquerda se der conta de que eles apoiaram o STF para eleger um candidato da chamada terceira via, ou seja, um candidato puro sangue do imperialismo, que vai fazer o que o Milei está fazendo na Argentina, no Brasil, vai ser uma coisa assim, vai dar até colapso emocional no pessoal. Chegou mais uma questão. Eu queria dar vários avisos que não tem várias atividades, né? Então. Tem mais uma pergunta aqui e tem algumas perguntas das células. Mas não é muita coisa, não. Deixa eu ver. 1, 2, 3. São 4 perguntas das células. E mais um último Live Pix que chegou agora. Que o Carlos Santos perguntou. Viram a entrevista do Mascaro para o Atush? Surreal o que fizeram com ele. É uma loucura mesmo. Tem que acabar com esse negócio de identitarismo. Isso aí é um dos fatores que contribui para essa situação aqui, é o identitarismo. Bom, e aí tem as perguntas das células, né? Os companheiros das células internacionais perguntaram: a postura de Lula em relação ao Equador é ruim apenas pelo contraste com o seu posicionamento anterior em relação à Venezuela? Um chefe de Estado de esquerda não revolucionária deve ir além dos posicionamentos meramente protocolares? Não, eu acho que não é papel do Lula se intrometer na política dos outros países, exceto se houver um motivo que justifique isso. Né? Por exemplo, sei lá, se houver um golpe militar, o governo brasileiro deveria se posicionar sobre esse problema, você entendeu? Agora, discutir se foram apresentadas atas ou não, acho que não. Se prenderem brasileiros, se fizerem qualquer coisa contra o Brasil ou contra outro país, isso justificaria, né, uma intervenção, mas Equador foi uma eleição fraudada, isso aí não tem a menor dúvida. No Peru, existe uma ditadura. O Lula recebeu, inclusive, a ex-primeira-dama peruana, que mostra que o governo brasileiro considera que há perseguição política contra ela. Mas é isso que o governo tem que fazer, né? Agora, ele fazer o que ele fez com a Venezuela e não falar nada de Equador é muito vergonhoso, né? Os companheiros de uma das salas de São Paulo, capital, perguntaram. É parecida a pergunta. É correto não reconhecer as eleições de outro país se entender que não foram legítimas? É uma política imperialista, né? Aí tem mais uma questão de um dos companheiros internacional sobre a posição da burguesia em relação a Alexandre de Moraes. É possível dizer que o ministro do STF abusou de seu poder, que perdeu a consciência de que seu poder político vem do apoio da burguesia e que passou a atuar de forma autônoma?
esse comportamento é similar ao de Sérgio Moro e Joaquim Barbosa? Não, eles escolheram o Alexandre de Moraes para fazer o que ele está fazendo, né? Agora, o que ele faz, não dá para a burguesia controlar cada decisão dele, né? Então, escolheram aí ele é uma espécie de PM da justiça, né? É como a polícia militar, sai atirando e tal. Então, aí eles tentam controlar um pouco, mas é difícil. Com o Alexandre de Moraes é difícil manter o cara na linha. E os companheiros do Paraná perguntaram: o fato do Estadão escrever um editorial contra o STF revela uma divisão na burguesia? Tiveram preocupação com excessos. Essas matérias do Economist, do Estadão, é assim, pessoal, vocês têm que maneirar, vocês não estão prestando atenção na situação política. Né? Devagar com o andor que o santo é de barro. Bom, o princípio é isso. De perguntas. Bom, vamos só aproveitar para anunciar para o pessoal as atividades, que nós temos várias atividades aí. Quinta-feira, 1º de maio, vai ter o ato de 1º de maio, vai sair da Praça Oswaldo Cruz, às 10 horas, vai para a Fiesp. E à tarde vai ter um debate no Centro Cultural Benjamin Perret. Nós vamos fazer um almoço especial também. Né? Estamos convidando os companheiros. Depois, no dia 10 de maio, na Associação Paulista de Letras, que fica ali na praça, no Largo do Aroche, né? Sim, é lá mesmo. Que fica ali no Largo do Aroche, também 10 horas da manhã, o ato comemorativo dos 85 anos da vitória. 80 anos da vitória sobre o nazismo, né? Dos trabalhadores do povo soviético. Vai ser um ato anti-imperialista, né? De defesa da Palestina, defesa da Venezuela, Cuba, etc. E à tarde vai haver um debate também no Centro Cultural Benjamin Perret, saído no dia 10. Nós temos marcado 2 debates no Centro Cultural Benjamin Perret, além desses, né? Não tem bem, acho que é dia 3 de maio, não, 3 de maio agora vai ter um debate sobre os 525 anos da descoberta do Brasil. E, se não me engano, no dia 21 vai ter um debate sobre os 60 anos da Rede Globo. Esse glorioso pilar da democracia brasileira. Do Estado, ou melhor, do Estado Democrático de Direito. É isso aí. Bom, nós vamos ficando por aqui. Queria agradecer a todos os camaradas que participaram, contribuíram, interagiram e tudo mais, nos assistiram. A análise política da terça volta na próxima terça-feira, ao 12:30. Uma ótima semana a todos e até lá.